Imagine por um momento que você está viajando pelo espaço em uma nave, mais rápido do que qualquer coisa que já foi construída. A Terra se torna uma mancha distante, as estrelas parecem distorcidas, e você se aproxima de uma velocidade que, segundo Einstein, é impossível de superar, a velocidade da luz. Mas por que essa velocidade é um limite? E o que isso revela sobre a própria natureza da realidade? Todos os fenômenos da física, do movimento de planetas às interações de partículas subatômicas, obedecem a essa fronteira. Nenhum sinal, nenhuma partícula pode ultrapassá-la. A velocidade da luz não é apenas uma constante, ela é a margem que estrutura o próprio tecido do universo. Para começar a entender, vamos voltar aos conceitos básicos. Segundo a teoria especial da relatividade, conforme um objeto se aproxima da velocidade da luz, três efeitos extremamente surpreendentes ocorrem simultaneamente. Primeiro, o tempo desacelera para o objeto em movimento. Para um astronauta viajando próximo à luz, segundos podem se tornar minutos ou horas, enquanto na Terra o tempo segue normalmente. Imagine viajar anos-luz sem envelhecer. Essa é a consequência direta desse limite. Segundo, a massa do objeto cresce infinitamente. Quanto mais rápido você vai, mais pesado você se torna. E para atingir exatamente a velocidade da luz, seria necessária uma quantidade infinita de energia. Isso nos mostra que o universo possui um tipo de protetor natural, que garante que nada ultrapasse essa barreira. Não é apenas uma regra arbitrária, mas um limite inscrito na própria estrutura da realidade. Terceiro, as distâncias se contraem na direção do movimento. Uma viagem interestelar que pareceria impossível em condições normais, para o viajante quase a velocidade da luz, se torna mais curta. Esses efeitos não são apenas estranhos ou teóricos, eles foram confirmados por experimentos com partículas aceleradas em laboratórios e são parte do que mantém o universo coerente. Mas por que a velocidade da luz tem exatamente esse valor? Einstein provou matematicamente que nada pode superá-la, mas não explicou por que a natureza escolheu exatamente essa velocidade como limite. Esse é o verdadeiro mistério. Será que a velocidade da luz é apenas uma constante física, ou é um indicativo de uma camada mais profunda da estrutura do universo, algo que ainda não conseguimos perceber? Alguns físicos sugerem que esse limite pode estar ligado a novos níveis de realidade, dimensões desconhecidas ou propriedades ainda invisíveis do espaço-tempo. Imagine que o universo funciona como um sistema computacional gigante. A velocidade da luz seria o limite de processamento, a velocidade máxima com que eventos podem ser renderizados. Tudo o que ocorre mais devagar é calculado em tempo real, enquanto o que tentasse ultrapassar esse limite simplesmente não poderia ser processado. Este é o primeiro grande gancho. O limite da luz não é apenas uma barreira física, mas uma janela para o que poderia existir além do que conhecemos. Pode ser um sinal de que o espaço e o tempo não são contínuos da maneira que imaginamos, ou que existem regras subjacentes ainda não descobertas, que mantêm o universo consistente e estável. E então surge a pergunta intrigante: se a velocidade da luz é esse limite, o que aconteceria além dele? A física atual simplesmente não nos permite chegar lá. As equações deixam claro que ultrapassar esse limite exigiria energia infinita, uma condição impossível. Mas talvez, exatamente nesse ponto impossível, esteja escondido um novo nível da realidade, algo que Einstein descreveu como limite, mas que não pôde revelar completamente. Até aqui entendemos que a velocidade da luz define tempo, espaço e causalidade. Ela é a régua invisível que mantém o universo em ordem e, ao mesmo tempo, é um enigma. É apenas uma constante ou a porta para algo mais profundo? Este é o mistério que vamos explorar nas próximas partes, olhando para experimentos, paradoxos e as ideias mais recentes da física moderna. À medida que nos aproximamos da velocidade da luz, a realidade começa a se comportar de maneira radicalmente diferente do que estamos acostumados. O tempo, o espaço e a massa não são mais conceitos estáticos. Eles se tornam flexíveis, moldados pelo próprio movimento. Primeiro, pense no atraso do tempo. Para quem viaja quase à velocidade da luz, os segundos se esticam, os minutos passam lentamente e anos de viagem podem ser apenas semanas para o viajante. Este não é um truque teórico. Experiências com partículas subatômicas aceleradas em laboratórios confirmam que o tempo realmente desacelera.
para objetos em movimento extremo. Imagine enviar uma nave a 99% da velocidade da luz em direção a outra estrela. Quando ela voltar, pode ser que décadas tenham passado na Terra, enquanto para os tripulantes se passaram apenas meses. Esse fenômeno, conhecido como dilatação temporal, mostra que a velocidade da luz é mais que um limite físico, é um guardião da causalidade. Segundo a contração do espaço, na direção do movimento os objetos parecem encurtar. Uma viagem interestelar que pareceria impossível para nós se torna mais curta para quem viaja quase à luz. É como se o universo estivesse se ajustando para impedir que alguém ultrapasse o limite, mantendo tudo consistente. Terceiro, a massa crescente. Conforme a velocidade aumenta, a massa do objeto cresce sem limites. Para atingir a velocidade da luz, seria necessária energia infinita, algo que nenhuma tecnologia ou física conhecidas poderiam fornecer. Esse efeito funciona como uma espécie de escudo natural do universo, que protege o limite da luz de ser ultrapassado. É como se a própria realidade tivesse implementado uma barreira invisível, impossível de violar. Mas por que isso acontece? Porque o universo é construído de tal forma que essas distorções temporais e espaciais surgem exatamente ao se aproximar da luz? Alguns físicos sugerem que essa estrutura é um reflexo da própria natureza da realidade, uma espécie de regra do jogo que mantém a consistência do espaço-tempo. Se algo pudesse ir mais rápido que a luz, a causalidade, a relação entre causa e efeito, seria violada, abrindo portas para paradoxos temporais e inconsistências cósmicas. Aqui surge outro gancho fascinante. E se a velocidade da luz for o limite de processamento de informação do universo? Imagine o cosmos como um enorme computador. Tudo o que acontece precisa ser calculado e registrado. A luz atua como o relógio central, garantindo que eventos não se sobreponham de forma contraditória. Tentar ultrapassar esse limite seria como tentar executar cálculos infinitos em tempo finito, simplesmente impossível. Para ilustrar isso, podemos pensar em viagens interestelares extremas. Mesmo enviando uma nave quase à luz, sinais de comunicação ainda chegam atrasados para quem está na Terra. Nada pode transmitir informação mais rápido que a luz. A velocidade da luz, portanto, não é apenas uma constante matemática, ela é uma regra de estabilidade universal, que mantém a ordem em todo o cosmos. E, finalmente, isso nos leva a questionar a própria estrutura da realidade. Se a luz é o limite, o que está além dele? Será que há níveis de realidade que ainda não conseguimos perceber? Alguns teóricos da física moderna sugerem que existem dimensões adicionais ou efeitos quânticos desconhecidos que só se revelam quando nos aproximamos desses extremos. A velocidade da luz, então, não é apenas uma barreira, mas uma janela para o desconhecido. Neste ponto, percebemos que a velocidade da luz não é simplesmente um número ou uma constante. Ela define tempo, espaço, causalidade e a própria consistência do universo. Ela é simultaneamente protetora e limitadora, revelando um cosmos que é ao mesmo tempo previsível e misterioso. À medida que exploramos os efeitos de se aproximar da velocidade da luz, começam a surgir paradoxos que desafiam nossa intuição. Um deles é o famoso paradoxo dos gêmeos. Imagine dois gêmeos, um fica na Terra e o outro viaja em uma nave próxima à velocidade da luz. Quando o viajante retorna, ele terá envelhecido muito menos que o irmão que ficou em casa. Para a física cotidiana, isso parece impossível, mas para a relatividade, é uma consequência natural do limite da velocidade da luz. Esse efeito mostra que o tempo não é absoluto, ele é moldado pela velocidade e pela gravidade. Outro paradoxo interessante está relacionado à contracção espacial. Quanto mais rápido um objeto se move, mais ele encolhe na direção do movimento. Em escalas humanas, isso é imperceptível, mas em viagens estelares extremas, essa distorção seria enorme. Um planeta distante poderia parecer muito mais próximo para o viajante, enquanto para nós na Terra, ele continua a anos-luz de distância. Esse efeito demonstra que a velocidade da luz atua como uma régua cósmica, definindo limites e mantendo a coerência do espaço. A combinação de dilatação do tempo, aumento da massa e encurtamento do espaço não é apenas matemática abstrata. Ela protege o universo de inconsistências, impedindo que partículas ou informações ultrapassem o limite e causem violação da causalidade.
Imagine se um sinal pudesse viajar mais rápido que a luz. Poderíamos enviar mensagens para o passado, criar paradoxos temporais e quebrar a sequência lógica dos eventos. O universo, de certa forma, é autoprotetor. E se olharmos além da física clássica, o limite da luz pode nos revelar estruturas ocultas do cosmos. Alguns físicos modernos sugerem que a velocidade da luz é mais que uma barreira física. Ela é o limite de processamento da própria realidade. Em analogia com uma simulação de computador, tudo o que acontece precisa ser calculado dentro desses limites. Qualquer tentativa de ultrapassá-los seria como tentar executar cálculos infinitos instantaneamente, impossível para qualquer sistema, por mais avançado que seja. Esse ponto nos leva a um conceito fascinante: o universo como uma simulação em grande escala. Se a velocidade da luz é o limite de processamento, então os eventos que observamos são renderizados de acordo com essa regra. Objetos que se aproximam do limite são tratados de forma especial, com dilatação do tempo e compressão do espaço, garantindo que a consistência e a causalidade sejam mantidas. É como se a própria realidade tivesse implementado um protocolo de segurança cósmico. Além disso, experiências com partículas aceleradas e fótons mostram que a velocidade da luz não é arbitrária. Ela é intrínseca à própria estrutura do espaço-tempo, definindo como energia, matéria e informação podem interagir. Isso sugere que a luz não apenas ilumina o universo, mas também o limita, mantendo a ordem e evitando caos em escalas astronômicas. E aqui surge a grande pergunta filosófica: se a velocidade da luz é a fronteira final, existe algo além dela? Talvez sim, mas atualmente inacessível. Essa fronteira pode esconder dimensões adicionais, efeitos quânticos ou até níveis de realidade que ainda não conseguimos medir ou imaginar. É uma porta para o desconhecido que desafia a ciência, a filosofia e a nossa compreensão da existência. Finalmente percebemos que o limite da luz não é apenas uma constante matemática, ele é a base da coerência do universo, molda o tempo, define o espaço e protege a causalidade, e ao mesmo tempo nos deixa com um mistério. O que está além dele? É esse mistério que Einstein revelou parcialmente, mas que permanece aberto, desafiando as futuras gerações de físicos e pensadores a explorar o que o universo realmente esconde. À medida que nos aprofundamos, percebemos que o limite da velocidade da luz não é apenas um teto de velocidade, mas também uma chave para entender a estrutura mais profunda do universo. Físicos teóricos sugerem que, por trás desse limite, podem existir dimensões ocultas ou efeitos quânticos que ainda não conseguimos medir. Imagine o universo como um vasto tabuleiro de xadrez tridimensional. A luz define as regras de movimento e as fronteiras de cada peça. Tudo fora desses limites simplesmente não se manifesta como nós podemos observar. Alguns modelos modernos, inspirados na teoria das cordas e na gravidade quântica, indicam que espaço e tempo podem não ser contínuos, mas formados por unidades discretas, ou pixels, cósmicos. Nesse contexto, a velocidade da luz funcionaria como a taxa máxima de atualização dessa rede, garantindo que eventos não sobrescrevam uns aos outros. É como se o universo tivesse seu próprio processador de realidade, e a luz fosse o relógio mestre que controla o fluxo de informações. Outro aspecto fascinante é a relação entre a velocidade da luz e a causalidade. A luz atua como um limite que preserva a sequência lógica dos eventos. Causa sempre precede efeito. Sem esse limite, mensagens poderiam teoricamente viajar para o passado, criando paradoxos temporais impossíveis de resolver. A velocidade da luz, portanto, não é apenas física, mas filosófica, pois mantém a coerência da experiência que temos do universo. Vamos considerar também o que acontece com objetos próximos a esse limite. Conforme aceleram, o tempo desacelera, as distâncias se contraem e a massa cresce. Uma tríade de efeitos que age como um escudo cósmico, impedindo que qualquer coisa ultrapasse a luz. Mas esses efeitos também revelam algo profundo. O universo não é simplesmente um palco passivo. Ele reage à aproximação do limite, ajustando espaço e tempo para proteger sua própria consistência. E aqui surge uma hipótese provocadora. Se a velocidade da luz é um limite de processamento, o universo poderia ser visto como uma simulação de escala cósmica. Tudo o que acontece é calculado dentro dessas regras,
e o que ultrapassasse esse limite não poderia ser renderizado. Isso explicaria por que nada pode ir mais rápido que a luz, e ao mesmo tempo sugere que existem níveis da realidade que ainda não percebemos. Além disso, as observações recentes de fótons, neutrinos e partículas aceleradas indicam que a luz é mais do que apenas uma velocidade máxima. Ela é o fio condutor da informação no universo. Toda comunicação, interação e evento físico depende dessa régua invisível. É como se a própria estrutura do espaço-tempo estivesse programada para respeitar esse limite, garantindo a ordem e a estabilidade do cosmos. Outro ponto intrigante é a relação com o universo em expansão. Mesmo com toda essa limitação, a estrutura cósmica se mantém coesa. Galáxias, estrelas e planetas não entram em colisão caótica, porque a luz e a gravidade juntas regulam a interação de matéria e energia. A velocidade da luz, portanto, não apenas protege a causalidade, mas também mantém a harmonia universal, evitando que o universo se transforme em um caos desordenado. Por fim, percebemos que o limite da luz é ao mesmo tempo um guardião e um mistério. Ele protege a estrutura do universo, mas nos deixa curiosos sobre o que existe além dele. Novas dimensões, estruturas quânticas ocultas, níveis de realidade que ainda não compreendemos. Tudo isso permanece além do alcance da observação direta, mas é exatamente isso que torna o limite da luz tão fascinante. É uma fronteira que revela e esconde, ao mesmo tempo, os segredos mais profundos da realidade. Após explorar os efeitos da relatividade, os paradoxos do tempo e do espaço, e as hipóteses modernas sobre dimensões ocultas e processamento cósmico, chegamos à conclusão inevitável: a velocidade da luz não é apenas uma constante, mas uma fronteira que define a própria estrutura da realidade. Ela molda o tempo, o espaço e a causalidade, garantindo que o universo funcione de forma ordenada. Todos os fenômenos que observamos, desde o movimento das partículas subatômicas até a dança das galáxias, obedecem a essa barreira. Mesmo a energia mais poderosa, a força mais intensa, não consegue quebrar esse limite. É como se o cosmos tivesse imposto uma regra universal, uma lei invisível que mantém a coerência de tudo o que existe. Mas, ao mesmo tempo, essa fronteira esconde mistérios profundos. Por que a velocidade da luz tem exatamente esse valor? Por que o universo é estruturado de forma a tornar impossível ultrapassá-la? A física moderna sugere possibilidades fascinantes, novas dimensões, efeitos quânticos ainda não compreendidos ou até camadas da realidade que ainda não conseguimos medir. Cada vez que nos aproximamos do limite da luz, percebemos que estamos explorando não apenas o espaço, mas a própria arquitetura do cosmos. E então surge a questão mais instigante: se a velocidade da luz é uma barreira natural, poderia ela também ser um indicativo de que há algo além, algo que a ciência ainda não consegue acessar? Tal como em uma simulação, tudo o que é processado dentro do limite da luz é coerente e observável, enquanto o que estivesse além permaneceria invisível, talvez em uma dimensão que ainda não conseguimos perceber. Portanto, a velocidade da luz funciona em dois níveis simultâneos, como guardiã do cosmos, garantindo estabilidade e causalidade, e como janela para o desconhecido, nos lembrando de que existem limites para o que podemos observar e compreender. Einstein nos mostrou que não podemos ultrapassá-la, mas o que ela protege ou oculta ainda é um mistério profundo. Ao final, percebemos que a velocidade da luz não é apenas uma medida física, mas também um símbolo filosófico. Ela delimita os limites do conhecimento humano e nos desafia a imaginar o que está além. Talvez seja a pista de que o universo é mais vasto e complexo do que podemos compreender, ou talvez nos indique que a própria realidade opera sob regras que ainda não descobrimos. E então fica a pergunta final para o espectador: o que existe além do limite da luz? É apenas a fronteira da física, ou é um sinal de uma estrutura mais profunda da realidade que ainda nos escapa? É exatamente essa incerteza, essa fronteira entre o conhecido e o desconhecido, que mantém o mistério vivo e nos convida a continuar explorando. A velocidade da luz é, portanto, mais do que um número. É o guardião do tempo e do espaço, o regulador da causalidade e a chave para os segredos mais profundos do universo. E mesmo que jamais possamos atravessá-la, ela nos ensina sobre os limites e a maravilha da própria existência.
Imagine por um momento que você está viajando pelo espaço em uma nave, mais rápido do que qualquer coisa que já foi construída. A Terra se torna uma mancha distante, as estrelas parecem distorcidas, e você se aproxima de uma velocidade que, segundo Einstein, é impossível de superar: a velocidade da luz. Mas por que essa velocidade é um limite? E o que isso revela sobre a própria natureza da realidade? Todos os fenômenos da física, do movimento de planetas às interações de partículas subatômicas, obedecem a essa fronteira. Nenhum sinal, nenhuma partícula pode ultrapassá-la. A velocidade da luz não é apenas uma constante. Ela é a margem que estrutura o próprio tecido do universo. Para começar a entender, vamos voltar aos conceitos básicos. Segundo a teoria especial da relatividade, conforme um objeto se aproxima da velocidade da luz, três efeitos extremamente surpreendentes ocorrem simultaneamente. Primeiro, o tempo desacelera para o objeto em movimento. Para um astronauta viajando próximo à luz, segundos podem se tornar minutos ou horas, enquanto na Terra o tempo segue normalmente. Imagine viajar anos-luz sem envelhecer. Essa é a consequência direta desse limite. Segundo, a massa do objeto cresce infinitamente. Quanto mais rápido você vai, mais pesado você se torna, e para atingir exatamente a velocidade da luz, seria necessária uma quantidade infinita de energia. Isso nos mostra que o universo possui um tipo de protetor natural, que garante que nada ultrapasse essa barreira. Não é apenas uma regra arbitrária, mas um limite inscrito na própria estrutura da realidade. Terceiro, as distâncias se contraem na direção do movimento. Uma viagem interestelar que pareceria impossível em condições normais, para o viajante quase a velocidade da luz, se torna mais curta. Esses efeitos não são apenas estranhos ou teóricos, eles foram confirmados por experimentos com partículas aceleradas em laboratórios e são parte do que mantém o universo coerente. Mas por que a velocidade da luz tem exatamente esse valor? Einstein provou matematicamente que nada pode superá-la, mas não explicou por que a natureza escolheu exatamente essa velocidade como limite. Esse é o verdadeiro mistério. Será que a velocidade da luz é apenas uma constante física, ou é um indicativo de uma camada mais profunda da estrutura do universo, algo que ainda não conseguimos perceber? Alguns físicos sugerem que esse limite pode estar ligado a novos níveis de realidade, dimensões desconhecidas ou propriedades ainda invisíveis do espaço-tempo. Imagine que o universo funciona como um sistema computacional gigante. A velocidade da luz seria o limite de processamento, a velocidade máxima com que eventos podem ser renderizados. Tudo o que ocorre mais devagar é calculado em tempo real, enquanto o que tentasse ultrapassar esse limite simplesmente não poderia ser processado. Este é o primeiro grande gancho. O limite da luz não é apenas uma barreira física, mas uma janela para o que poderia existir além do que conhecemos. Pode ser um sinal de que o espaço e o tempo não são contínuos da maneira que imaginamos, ou que existem regras subjacentes ainda não descobertas, que mantêm o universo consistente e estável. À medida que nos aproximamos da velocidade da luz, a realidade começa a se comportar de maneira radicalmente diferente do que estamos acostumados. O tempo, o espaço e a massa não são mais conceitos estáticos, eles se tornam flexíveis, moldados pelo próprio movimento. Primeiro, pense no atraso do tempo. Para quem viaja quase à velocidade da luz, os segundos se esticam, os minutos passam lentamente, e anos de viagem podem ser apenas semanas para o viajante. Este não é um truque teórico. Experiências com partículas subatômicas aceleradas em laboratórios confirmam que o tempo realmente desacelera para objetos em movimento extremo. Segundo, a contracção do espaço. Na direção do movimento, os objetos parecem encurtar. Uma viagem interestelar que pareceria impossível para nós se torna mais curta para quem viaja quase à luz. Esse efeito demonstra que a velocidade da luz atua como uma régua cósmica, definindo limites e mantendo a coerência do espaço. Terceiro, a massa crescente. Conforme a velocidade aumenta, a massa do objeto cresce sem limites. Para atingir a velocidade da luz seria necessária energia infinita, algo que nenhuma tecnologia ou física conhecidas poderiam fornecer. Esse efeito funciona como uma espécie de escudo natural do universo, que protege o limite da luz de ser ultrapassado. Mas por que isso acontece? Porque o universo é construído de tal forma
que essas distorções temporais e espaciais surgem exatamente ao se aproximar da luz? Alguns físicos sugerem que essa estrutura é um reflexo da própria natureza da realidade, uma espécie de regra do jogo que mantém a consistência do espaço-tempo. Se algo pudesse ir mais rápido que a luz, a causalidade, a relação entre causa e efeito, seria violada, abrindo portas para paradoxos temporais e inconsistências cósmicas. Esse ponto nos leva a um conceito fascinante: o universo como uma simulação em grande escala. Tudo o que acontece é calculado dentro dessas regras, e o que estivesse além desse limite não poderia ser renderizado. Isso explicaria por que nada pode ir mais rápido que a luz, e ao mesmo tempo sugere que existem níveis da realidade que ainda não percebemos. À medida que exploramos os efeitos de se aproximar da velocidade da luz, começam a surgir paradoxos que desafiam nossa intuição. O famoso paradoxo dos gêmeos mostra que o viajante espacial envelhece menos que seu irmão na Terra. Outro é a contracção espacial, em que distâncias interestelares parecem encurtadas para quem se move quase à luz. Esses efeitos demonstram que a velocidade da luz atua como guardião da coerência temporal e espacial, protegendo o universo de inconsistências e mantendo a causalidade intacta. Físicos teóricos sugerem ainda que, por trás desse limite, podem existir dimensões ocultas ou efeitos quânticos desconhecidos. Imagine o universo como um enorme tabuleiro de xadrez tridimensional. A luz define as regras de movimento e as fronteiras de cada peça. Tudo fora desses limites simplesmente não se manifesta como nós podemos observar. Em modelos modernos inspirados na teoria das cordas e na gravidade quântica, espaço e tempo podem ser formados por unidades discretas, como pixels cósmicos. A velocidade da luz funcionaria como a taxa máxima de atualização dessa rede, garantindo que eventos não se sobreponham de forma contraditória. Ela preserva a sequência lógica de causa e efeito e garante a harmonia do universo em escalas astronômicas. Por fim, percebemos que o limite da luz é ao mesmo tempo um guardião e um mistério. Ele protege a estrutura do universo, mas nos deixa curiosos sobre o que existe além dele. Novas dimensões, estruturas quânticas ocultas, níveis de realidade que ainda não compreendemos, tudo isso permanece além do alcance da observação direta, mas é exatamente isso que torna o limite da luz tão fascinante. É uma fronteira que revela e esconde ao mesmo tempo os segredos mais profundos da realidade. Ao final, a velocidade da luz não é apenas uma constante física, ela é o guardião do tempo e do espaço, o regulador da causalidade e a chave para os segredos mais profundos do universo, e mesmo que jamais possamos ultrapassá-la, ela nos ensina sobre os limites e a maravilha da própria existência. E então fica a pergunta final para o espectador: o que existe além do limite da luz? É apenas a fronteira da física, ou um sinal de uma estrutura mais profunda da realidade que ainda nos escapa?